entrevista de hoje, conversamos com Virgínia Totti Guimarães. Virgínia é doutora em Direito pela PUC-Rio e professora de Direito Ambiental e Direito Urbanístico também aqui na PUC. Virgínia é coordenadora acadêmica do curso de pós-graduação em Direito Ambiental e do programa Povos, Direitos e Territórios aqui da PUC. O último e-book coordenado por ela, Direitos Humanos e Direitos Territoriais na Amazônia, propõe visibilizar e denunciar a realidade dos povos amazônicos, abordando as situações de conflitos por terra, bem como as formas de resistência da comunidade. Virgínia, você poderia começar contando um pouco da sua trajetória acadêmica e o surgimento desse seu interesse pela questão ambiental e a questão dos povos? Sim, Davi, obrigada pelo convite para estar aqui. Eu sou filha da PUC, né? Eu me formei pela PUC em 2002, e a PUC sempre foi uma das pouquíssimas universidades do Brasil que tem direito ambiental como disciplina, né? E agora, quando eu fui aluna da graduação, ela era uma disciplina eletiva, e agora ela é uma disciplina obrigatória no currículo para todos os direitos, para todo o direito, né? E ela não só é uma disciplina obrigatória para o direito, como ela também é para a biologia, para a engenharia ambiental, e outros cursos que estão fazendo reforma também vão incluindo, né? Dessa vez, às vezes, nem como direito ambiental, mas disciplinas que são até mais específicas para os currículos da graduação. Então, a PUC sempre teve, para minha sorte, né? Quando eu escolhi estudar na PUC, eu não sabia que eu estava escolhendo estudar num lugar que tinha uma área tão forte quanto o direito ambiental e um protagonismo tão grande nos debates no Brasil todo. E, para minha sorte maior ainda, eu encontrei o professor Fernando Valcárcer, que é professor até hoje, né, coordenador do Nimajur, e que sempre fez pesquisa na área de direito ambiental, que sempre teve, né, coordenou grupos de estudos abertos a toda a universidade, a qualquer estudante que participe, né, que queira participar, grupos que existem até hoje, né? O Nima tem 20 anos e, ao mesmo tempo, tem o direito ambiental na PUC dentro do Nima. Então, na verdade, eu me interessei nesse momento como estudante da graduação e fui super acolhida, tanto pela PUC quanto pelo professor Fernando, pelo Nima, e aqui estou até hoje, né? Virei professora e continuei pesquisando esses assuntos que estão relacionados ao direito ambiental. E aí, especificamente dentro do direito ambiental, me interessa muito a perspectiva que trata sobre injustiça ambiental, né? Que foca nas desigualdades da distribuição desigual, né, dos danos ambientais, na relação da aplicação do direito ambiental com as desigualdades sociais, com as questões raciais, né, com o racismo ambiental, né, as diferenças dos danos, né, e das violências produzidas a partir de dinâmicas étnico-raciais. Então, dentro desse campo enorme que é o direito ambiental, eu sempre estudei, sempre me interessei por esses assuntos que juntam, né, as questões sociais com as questões ambientais. Sim. Eu gostaria de saber também se você poderia falar um pouco de como você chegou nesses temas, se tinha algum tema assim, crucial que você viu a necessidade de abordar quando você iniciou nessa trajetória. Eu cheguei nesse tema, Davi, um pouco pensando como é que o direito era um produtor dessas desigualdades sociais, né? Porque no campo do direito ambiental a gente sempre ouve dizer que o direito ambiental é um direito evoluído, que é um dos melhores direitos, né? Um dos melhores ordenamentos jurídicos, sistemas jurídicos do mundo, que sempre foi inovador, que tem ótimas normas, mas o que a gente vê na realidade é uma aplicação desigual dessas normas dependendo do sujeito. Então, eu cheguei nessas discussões um pouco pensando, né, como é que é esse direito aplicável para grandes empresas, porque a gente vê, né, que essas empresas muitas vezes praticam irregularidades, crimes que ficam impunes, né, atividades que a gente, pelo senso comum, a gente olha que não deveriam ter sido licenciadas, mas que foram licenciadas. Então, a gente vê um certo abrandamento das normas ambientais para permitir determinados tipos de atividade. Atividades essas que são justamente as que aprofundam as desigualdades socioambientais. Então, a gente tem, de um lado, né,
esse privilégio dessas grandes atividades que estão, né, ao lado do Estado e que produzem muitas dessas violações de direitos humanos, por exemplo, que a gente trata no e-book. E, por outro lado, né, em se tratando de povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, a gente vê muitas vezes, na verdade, esse mesmo direito sendo usado para aumentar, né, os sistemas de violência e sistemas de opressão. Então, eu cheguei nesse tema, né, nessas discussões, um pouco olhando para o papel do direito nessas reproduções e como que por dentro esse direito era interpretado, era alterado de forma a permitir que essas situações acontecessem. Então, foi um pouco fazendo esse tipo de reflexão que eu fui, que eu cheguei, né, nesse assunto. Sim, sim, perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho também como foi o processo que resultou nesse último livro publicado, né, o Direitos Humanos e Direitos Territoriais na Amazônia, que foi publicado aqui recentemente como e-book pela editora PUC, e como foi o processo de escrita e pesquisa para ele. Você Sim. que coordenou, certo? Sim. Esse e-book ele tem várias dimensões, né? Assim, talvez eu escolha algumas para falar, porque ele tem várias questões interessantes relacionadas a ele. Primeiro que ele está dentro do trabalho e de todas as discussões do Sínodo Amazônico, né? Puxado pelo Papa Francisco. Então, a REPAM, né, como um braço importante da Igreja Católica, faz um convênio com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que a REPAM possa acessar diretamente a comissão para levar as violações, principalmente relacionadas a povos indígenas. E uma das ações da REPAM é justamente convidar as universidades que integram a AUJAL, né, e a PUC, como a gente sabe, é um dos integrantes da AUJAL, para elaborar subsídios para um informe especial sobre violação de direitos humanos na Panamazônia. Então, a REPAM faz esse trabalho que é super importante, né? Tanto essa ponte com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quanto essa chamada, né? essa rede, né? Para especificamente produzir informações sobre violação. E esse informe, né? que foi publicado, que acabou sendo publicado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é um informe que tem várias dimensões também que são importantes, né? É o primeiro informe que sai com contribuição da sociedade civil, é um informe que é da Panamazônia como um todo, né? Então ele não é focado em nenhum dos países que abrigam, né, a floresta amazônica, o bioma amazônico, e ele trata dessas violações de direitos humanos relacionado ao modelo de desenvolvimento, que é algo bastante interessante, porque ele vai olhar para esse modelo que está sendo proposto para a Amazônia, né, com grandes empresas, mineradoras, agronegócio, né, extrativismo de todas as formas, e vai pensar que tipo de violação esse modelo de desenvolvimento em curso que está sendo adotado para a Amazônia, inclusive para a Amazônia brasileira, que tipo de violação são diretamente relacionadas a essa opção, né, que os países vêm fazendo, não sem resistência, não sem discussão, mas que vem sendo operado para essa região como um todo. Então, esse book, na verdade, ele é a pesquisa que a gente realizou para subsidiar o informe. É uma pesquisa que ela é um recorte, né, porque sobre o Brasil outras duas organizações, outras duas instituições participaram. Uma foi a Dom Helder, que é de Belo Horizonte, e a outra foi o CIMI, né, que aportou uma série de dados importantes, inclusive sobre povos em isolamento voluntário, que é uma questão super delicada, né, na Amazônia brasileira. Então, a nossa parte era muito relacionada a direitos territoriais, né, de que forma esse modelo de desenvolvimento tem operado, né, violações constantes e recorrentes de direitos territoriais, e aí no Brasil, não só de povos indígenas, mas como de todos os povos tradicionais, né, incluindo quilombolas, ribeirinhos, pescadores e outros povos que são tradicionais aqui do território brasileiro. E aí, se você me permite só alongar minha resposta,
Uma dimensão que eu acho importante aqui para a gente, aqui dentro da PUC, é que esse trabalho foi um trabalho interdisciplinar. Então, muito a partir, né, do NIMA, né, enquanto um lugar de pesquisa interdisciplinar, até então coordenado pelo Felipe Guanais, né, que foi quem começou todo esse projeto, né, quem fez a ponte para que eu estivesse dentro desse projeto e apoiou de toda forma, né, até o final da publicação. Esse trabalho tem uma perspectiva interdisciplinar importante. Então, são vários departamentos da PUC que contribuíram, né, professores que trabalharam, todos, né, professores voluntários que trabalharam para contribuir com que essa pesquisa andasse. Então, a gente tem desde biologia, ciências sociais, direito, relações internacionais, que somaram esforços para essa publicação. Então, também é bacana porque essa publicação, na verdade, ela vai constituindo uma rede de professores que trabalham com as questões socioambientais, né, e que tem essa publicação agora como um dos seus resultados, digamos assim. Sim, sim, perfeito. Por último, eu queria te perguntar um pouco sobre as formas de resistência desses povos, tanto ambiental como para a manutenção da cultura deles, né? Porque ultimamente a gente tem visto muito problema nesse sentido, como teve o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips recentemente. Como você vê a conjuntura disso na atualidade, assim? Sim. E uma das dimensões que a gente achou importante enfocar até nessa publicação foram as formas de resistência, né, e as formas de luta que esses povos vêm enfrentando, né, ao longo de séculos, né, mas um pouco focado em relação às ameaças que eles estão vivendo nesse momento. Então, também foi interessante que a gente fez, para produzir esse e-book, a gente fez uma rede, né, de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil e de pessoas dos próprios territórios, né, que vieram à PUC em outubro de 2018 para trazer essa discussão sobre as violações e sobre as formas de resistência. Então, a gente tem desde, né, de acionamento direto, né, dos organismos internacionais, e eu acho que a atuação dos povos indígenas tem sido bastante emblemática nesse sentido, né, de levar a discussão para os tribunais internacionais e para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como a gente tem, né, enfrentamento nos próprios tribunais brasileiros, que eu acho também que são discussões importantes que estão sendo colocadas. A gente tem, por exemplo, a produção, né, de várias ações diretas, né, eu vou citar aqui duas, né, que são fundos comunitários para apoiar ações, né? Então, por exemplo, fundos que apoiam, né, a própria ação comunitária de produção de renda dessas comunidades tradicionais, que são importantes, quanto à própria produção de protocolo de consulta, né, que são mecanismos nos quais os próprios povos, né, com base na sua autodeterminação, dizem como eles querem ser consultados caso tenha algum grande empreendimento, e por aí vai, né? Então, eu acho que tem várias dimensões que são importantes nesses processos de resistência, né? A articulação entre eles, né? A constituição em redes também, com certeza, é importante de destacar, né? O quanto eles aprendem, né, com a experiência do outro e com o acirramento desse ciclo de violência que parece que não tem fim, né? Parece que só se renova e que aumenta a cada um desses ciclos. E, na verdade, eu acho que também, né, uma das discussões importantes desse informe é como é que a gente continua isso, né? Como é que a gente continua o debate, como é que a gente continua essa relação com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que nesses últimos anos, né, com o fechamento de várias portas institucionais pelo governo brasileiro, se mostrou cada vez mais importante. Então, acho que assim, responder a pergunta para o futuro, né, é muito difícil, porque a gente realmente, como você falou, a gente tem um acirramento, e eu acho que uma dimensão importante é justamente o enfraquecimento das instituições públicas, né? O enfraquecimento da FUNAI, o enfraquecimento dos órgãos ambientais, da fiscalização, do controle, que tem sido operado enquanto uma política pública dos últimos anos, né? Então, não é à toa que a FUNAI está desse jeito, não é à toa que o Ministério Público, o Ministério do Meio Ambiente está desse jeito,
que o ICMBio está desse jeito, né? É uma política que vem sendo implementada, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, né? A gente está cansado de ver e de discutir todos os retrocessos na legislação ambiental, mas acho importante a gente pensar, né, que esse desmonte, que é como normalmente se chama, ele é um desmonte não para deixar nada, né? Ele é um desmonte que está operando justamente para colocar uma coisa no lugar, né? E é importante a gente perceber o que está sendo colocado no lugar da demarcação de terras indígenas, o que está sendo colocado no lugar da preservação de unidade de conservação, né? O que está sendo colocado no lugar de órgãos, né? Que estão estão deixando de fiscalizar para fazer o quê? Né? Em benefício de quem? Então, acho importante a gente fazer essas discussões, porque, no final das contas, isso representa fechamento de portas para o nosso futuro, né? Porque a gente vai chegar um tempo em que a gente não vai mais conseguir, né, retornar essas políticas ambientais que estão sendo colocadas em curso. Né? A gente vai chegar um tempo em que as relações sociais já vão estar estabilizadas, as relações econômicas, vai ficar cada vez mais difícil a gente retornar a poder discutir o que a gente quer enquanto país, né? Porque, no final das contas, é disso que a gente está falando, né? Qual é o nosso projeto para a Amazônia? Qual é o nosso projeto, né, de nação, né, para a gente preservar o meio ambiente? Né? Qual é o espaço que povos indígenas, povos tradicionais vão ter nesse projeto? Então, acho que é um pouco isso que também essa publicação, né, quer instigar e quer trazer o convite para discutir antes que seja tarde. Certo. Professora, muito obrigado pela entrevista, ficou perfeito. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, na verdade, assim, eu queria só lembrar, né, o quanto é importante essas pesquisas, o quanto são importantes essas pesquisas, né, que têm um pé na realidade, né, que é voltada para dar voz e para visibilizar esses processos de desigualdade, né, de reprodução de desigualdades e de violências, né, que a gente tem, né, no Brasil como um dos cenários, né, assim que a gente infelizmente vislumbra a perpetuação dessas violências, e o quanto é importante que a academia, né, tenha espaço para esse tipo de discussão, inclusive de forma interdisciplinar. Então, também queria assim, publicamente agradecer, né, ao NIMA por ser esse espaço dentro da universidade, e ao professor Felipe Guanais, né, cuja filha foi dedicada a essa publicação e que tem toda a sua mão e seu espírito de diálogo presente nesse e-book. Sim, sim, muito obrigado pela participação, Virginia, perfeita entrevista, e até a próxima. Tá bom, Obrigado.